A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, espero que todos estejam bem, estejam na paz de Deus. Irmãos, eu vou deixar um aviso que é o seguinte: eu vou viajar. Dependendo do lugar que eu estiver, às vezes não tem sinal de internet suficiente para fazer as publicações dos vídeos, então pode ser que atrase um pouquinho. Se caso acontecer de atrasar um pouco, é por causa disso, tá? Então eu tô deixando já antecipado, avisando os irmãos, para os irmãos não acharem, abandonou o canal, não está publicando, o que está acontecendo, é por causa disso, tá? Então, como eu vou viajar, acontece de ter alguns imprevistos com relação à internet, tá? Então, é só para os irmãos ficarem cientes. Deus deu uma palavra no livro de Êxodo, lá no capítulo 7, eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 1º, que a palavra fala o seguinte: Então o Senhor lhe respondeu: Eis que te encherei com o poder de Deus perante o Faraó. O teu irmão Arão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão será teu porta-voz junto ao Faraó, para que deixe partir da terra os filhos de Israel. Eu, no entanto, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. O Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e farei sair das terras do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, com portentosos atos de juízo. Saberão os egípcios que eu sou Yahvé, quando estender minha mão sobre todo o Egito e fizer sair de seu domínio os filhos de Israel. Irmãos, essa passagem aqui ela é muito interessante, porque aqui Deus ele comunica Moisés e comunica Arão. Arão era o irmão mais velho de Moisés. Nessa época aqui, eu acho que Moisés tinha uns 80 anos, mais ou menos. E, se eu não me engano, acho que Arão tinha 83. Então, o que acontece? Como Moisés era gago de fala, né? Ele era gago, ele falava que ele era pesado de fala. Ele era gago. Ele tinha dificuldade para se comunicar. E uma pessoa que tem o problema de ser gago, né? Tem a gagueira. Quando ela fica nervosa, estressada, ela tem mais dificuldade ainda para falar. Que o emocional atrapalha. Até a gente, quando nós ficamos nervosos, alterados emocionalmente, a gente tem uma dificuldade muito grande para falar. Imagina uma pessoa que já tem essa dificuldade. Então, Deus vai lá e coloca Arão para caminhar com ele, ajudar ele a falar naquela missão. Moisés estava ali como profeta, então eles foram caminhando juntos. E aqui, o interessante é que Deus sempre avisa para a gente tudo que ele vai fazer antes. O povo de Deus, ele nunca é pego de surpresa. Quem serve os adeptos de Satanás aí são pegos de surpresa constantemente. Se surpreende, né? Paga o inimigo para ter um resultado X e tem um resultado Y. Às vezes ele até engana, ele faz, né? Tá pagando, ele quer induzir a pessoa à maldade, que ele quer ganhar, né? A pessoa de algum jeito. Então a pessoa vai se induzindo, né? E dentro da maldade e vai caminhando daquele jeito, mas chega um determinado momento que os próprios demônios sabotam a pessoa que está pagando para eles fazerem as coisas. Então eles fazem aquela sabotagem e a pessoa acaba caindo no laço. Com Deus não existe isso. Então Deus ele nunca nos decepciona, ele não vai decepcionar você e ele não vai me decepcionar. O tempo às vezes é demorado para fazer algumas coisas que a gente não compreende, que eu já expliquei para os irmãos. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Quer dizer, um dia para você, para Deus, em um dia você resolve sua vida. Você faz todo um cálculo matemático, você esquematiza tudo, você escreve todo um roteiro da sua história, em um dia você faz tudo. Deus, para fazer o roteiro que você escreveu, que na sua cabeça em um dia você resolve, para ele demora 10 anos. Então a concepção de tempo de Deus para o nosso tempo é diferente. E nós vivemos cronometrados, então... Por exemplo, ele vai fazer algo em 10 anos ele faz algo, ele pode também fazer aquilo que seria 10 anos em um dia. Ele pode fazer em 24 horas. Ele pode fazer você viver coisas e receber coisas das mãos dele, que talvez 5 anos demoraria para você receber, ele faz você receber em uma semana. Então, o tempo é muito diferente. E ele pode trabalhar de diversas formas. Então ele poderia tirar rápido aquele povo do Egito? Poderia. Mas Deus ele tem uma coisa muito, sabe, muito característica com ele. Ele quer se manifestar. Ele quer aparecer. Ele quer mostrar que ele é com o povo dele. Então tem hora que ele dá uma segurada na nossa história, ele dá uma atrasada no nosso processo.
ele dá uma segurada nas nossas atitudes, na nossa fala, né? Ele vai brecando tudo para que ele possa se manifestar na nossa história. Porque ele não divide a glória dele com ninguém, então ele não vai falar que fulano fez isso para minha filha, fulano fez aquilo para meu filho, vai levar o crédito. Ou você mesmo vai chegar e falar assim, olha, eu fiz com o esforço do meu braço, eu fiz através da inteligência que Deus me deu. Então você vai querer trazer a glória para você, e na verdade a glória é dele. Então ele dá uma segurada na gente, ele dá uma segurada em quem está ao nosso redor, ele vai segurando as situações para que ele possa se manifestar de um jeito que vai ser de uma forma sobrenatural, que todo mundo que olhar vai falar assim, não, ali foi Deus, ali não tinha como ela fazer aquilo. Ali não tinha como ele resolver aquela situação. Aquilo ali está acontecendo porque realmente foi Deus que fez. Então ele deixa as situações ficarem nesse nível para que ele possa se manifestar. E tem hora, irmãos, que ele quer se manifestar de um jeito, porque ele sabe que se nós fizermos do nosso jeito, se nós trabalharmos com a nossa força, não vai surtir efeito, não vai dar certo. Então tem alguma situação aí na sua vida que você está igualzinho Moisés e Arão aqui naquela época, querendo tirar o povo do Egito, você está querendo sair do cativeiro que você está, do deserto que você está, da situação que você está. Você quer tirar talvez aquilo que é seu, né, das garras do inimigo. Às vezes é um faraó que está segurando, né? Você está vivendo uma situação complicada. Se você for fazer do seu jeito, não dará certo. E Deus sabe que se você medir força com essa pessoa, você vai acabar se ferindo mais, se cansando. Você pode até ser mais forte do que a pessoa. A pessoa pode se sentir mais forte do que você e você ser mais forte do que ela. Porque as pessoas que mexem muito com o povo de Deus, elas não têm noção da força que o povo de Deus tem, porque a gente não sai, sabe, avançando nos outros. Nós não saímos assim, tendo a atitude que uma pessoa do mundo tem. A pessoa vem e faz, a gente vai lá e revida. Não, a gente ora, a gente busca orientação no Senhor. Então as pessoas não entendem muito bem a força que nós temos. E isso é muito bom diante do inimigo. Isso não é uma fraqueza, não. Então não pense você que as pessoas veem, é crente, é cristão, é bobo, é tolo. Pode até achar que seja. Nós não somos. Nós temos a inteligência de Deus, nós somos a semelhança dele nos capacita, que ele faz isso com o povo dele, ele capacitou Moisés para entrar ali, ele deu autoridade para Moisés, ele capacitou Arão. Ele vai capacitando a gente. Ele vai dando toda uma inteligência para nós, mas nós temos uma inteligência superior que é o Deus que nós servimos. Então, diante de todas as atitudes que você tem, as estratégias que você toma aqui na terra, vem de onde? Decorrente das tuas orações e vem do Deus que você serve. Então, diante daquilo que você vive com Deus, diante daquilo que você está passando com o Senhor, você está criando ali uma força, uma resistência, uma resiliência que quem está olhando você de fora não sabe que você tem. Acha que vai te vencer. Então aqui Deus avisa para Moisés, fala, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó. Ele não vai te ouvir. Então não adianta querer argumentar, porque Moisés foi amigo, né? Moisés foi criado dentro do palácio. Moisés, ele tinha uma relação com o Faraó de amizade de infância. Então Deus chega e fala, não adianta argumentar, porque ele não vai te escutar. Porque Deus queria fazer do jeito dele. Deus não queria que tivesse uma intervenção de Moisés, que Moisés ficasse lembrando da infância e amolecesse o coração daquele faraó. Deus não queria que fosse levado para o lado emocional. Era 400 anos de cativeiro ali, irmãos. Era 400 anos ali de muitas pessoas que foram mortas, achicotada, às vezes passando fome, em prisões injustas. Os antepassados daquele povo ali de Moisés sofreu muito. Pessoas que não tinham o que comer direito, comiam cebola. Não tinha uma alimentação básica boa. Se não fizesse o trabalho, era chicotado, era punido. Então Deus já vinha com uma justiça de lá de trás. Coisa que muitas vezes o povo daquela época, o povo que estava ali no início, esqueceu. Não sabia, não lembrava mais o que o antepassado passou, porque foram morrendo as gerações passadas e aquela geração nova foi a que ficou. Mas Deus queria fazer uma justiça lá de trás. Ele já queria pegar, sabe, as maldades do que o povo sofreu lá atrás. Na época de José, vivia todo mundo bem. José tinha um acordo com aquele faraó que colocou ele como governador. Mas os outros que vieram depois esqueceram o acordo que José tinha.
José faleceu e começaram a escravizar o povo de Deus, e não era para ser feito daquela forma. Era para ter tratado o povo de Deus com dignidade, até porque aquele povo não morreu de fome, eles não sucumbiram na época das 7 vacas magras e na época das 7 vacas gordas, porque o povo de Deus estava ali dentro, que era José, que Deus capacitou, deu toda uma inteligência para que ele viesse plantar, colher e armazenar toda aquela comida que também ia favorecer o povo de Deus, né? Porque Deus é muito inteligente, Deus não ia deixar o povo dele sucumbir naquela situação, mas não aconteceu isso com os egípcios por causa do povo de Deus que estava ali dentro. Tinha uma célula de Deus ali dentro, que era José. Só que os faraós que vieram depois desse acordo que José tinha feito com esse que colocou ele como governador, esqueceu desse acordo e começou a escravizar o povo de Deus. E Deus é justo, irmãos, Deus não esquece, nós esquecemos. Gerações passadas vão morrendo, né? Porque quando a gente morre, 3 dias depois, ninguém lembra que a gente existiu um dia. Então você tem que fazer jus à sua existência, você tem que aproveitar a sua vida o máximo que você puder, evoluir no tempo que você está vivo, porque depois que você morre, todo mundo te esquece. E as gerações que vierem futura não vão nem lembrar da sua existência. Não vão nem lembrar o que você fez, porque não conviveu, são gerações novas, não estava junto. É a mesma coisa de alguém falar assim, você lembra do seu tataravô e do seu avô? Eu não lembro, irmãos, eu só lembro dos meus avós, assim, mais velhos, doentes e faleceram. A família era muito grande, eram 12 filhos de um lado, 14 filhos do outro, né? Então não tinha, sabe, o meu tempo não conseguiu alcançar uma idade mais avançada dos meus avós. Eles já tinham uma idade avançada quando eu nasci. Então, a gente não se lembra. Então, nós temos que fazer o nosso legado enquanto nós estamos vivos. Então, você tem um tempo para nascer, um tempo para viver, um tempo para morrer. A gente nunca sabe a hora que a gente vai ser recolhido. Então, vou dar o máximo. Vamos fazer o melhor. Qual que é a sua melhor versão no dia de hoje? É isso que você tem que fazer. Você tem que viver desse jeito. Que a gente não pode ficar, sabe, procrastinando as coisas como se nós fôssemos viver eternamente nessa terra, porque não vai. Então, tem pessoas aqui deixando de ser feliz, abrindo mão dos seus sonhos, abrindo mão dos projetos que Deus tem para sua história, deixando o tempo passar e perdendo tempo com isso. Depois não lamente. Que não viveu, que não sabe, que eu só sobrevivi nessa terra, eu não vivi. Porque está perdendo as oportunidades. E Deus não tem isso pra gente, né? Deus tem vida pra gente. Então, quando a gente vai para a presença de Deus, Deus faz com que a gente se torne uma nova criatura. Ele quer que a gente se torne pessoas melhores. A gente está aqui para evoluir. Então, quando chegou nesse momento aqui, Moisés já tinha evoluído com Deus. Ele já chegou ali com uma nova postura. Mas Deus não queria de jeito nenhum que ele chegasse naquele faraó e mexesse com o emocional daquele homem. E tentasse fazer um acordo. Por quê? Porque Deus ia se manifestar ali no meio do povo. Ele ia se manifestar como justiça. Ele ia se manifestar como justiça. Então, chegou a hora de Deus fazer justiça, não tem quem segure, irmãos. Chegou a hora, é a hora. Então, ele vem e faz. E ali Deus avisa, olha, eu vou endurecer o coração. Então, não adianta dialogar, ele não vai te ouvir, não adianta conversar, não adianta ter acordo. Não vai ter acordo. E eu vou manifestar 10 pragas nesse lugar. Eu vou fazer justiça. E o meu povo vai sair daqui em juízo. Então, tem hora que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, não dá certo. Tem hora que nós precisamos descansar, porque a gente vai tentar fazer do nosso jeito e a gente vai se cansar. Nós não vamos conseguir chegar no objetivo. A gente não vai conseguir, sabe, alcançar o propósito, porque nós não temos poder sobre o coração do outro. Nós não conseguimos ler o pensamento do outro. Então, chega um determinado momento na minha vida e na sua vida que a gente não tem mais o que fazer. Você chegou ali num ponto que dali daquele ponto você não consegue sair mais, você não consegue avançar. Mas Deus sabe das dificuldades que nós passamos, Deus conhece o coração do outro. E Deus manda falar para você, quando você não consegue, eu consigo por você. E chegou um determinado momento agora da sua história que Deus é que vai chegar para fazer, porque se Deus não fizer, não vai andar, não vai fluir. Você não receberá aquilo que é seu por direito. Você não vai conseguir avançar para o propósito que Deus tem para você. Então ele precisa chegar nesse cenário, ele precisa chegar nessa condição
e trabalhar. Então agora ele tem que colocar a mão no arado para fazer aquilo que você não consegue fazer, para que você venha ter um resultado positivo. Aqui nesse momento aqui do Egito não tinha mais o que o povo fazer. O que o povo fez? Orou e esperou Deus agir. O enviado de Deus era Moisés. Tanto que para proteger Moisés, ele colocou lá dentro do palácio, no meio do inimigo. Olha como que ele dribla o inimigo. Colocou lá dentro do palácio junto com o inimigo para que o inimigo criasse Moisés. Ele usou ainda para dar cultura para Moisés, capacitar Moisés como guerreiro. Ele se enfronhou no território do inimigo. Deus colocou ele lá bebezinho. A princesa lá, que era filha do faraó da época, acolheu, pegou Moisés. Então Deus colocou lá no território do inimigo, porque Deus tinha propósito com aquilo. Preparando Moisés para o que está por vir. Então Moisés chegou dentro daquele palácio com uma postura tal, ele já tinha vivido anos ali dentro, conviveu com todas aquelas pessoas, ele sabia como que funcionava todo o esquema do Egito, como que funcionava o exército do Egito, a parte econômica do Egito, ele sabia tudo. E dentro da coordenada de Deus ele foi. Só que todo o conhecimento que Moisés tinha, tudo aquilo que Moisés adquiriu ao longo do tempo, tudo aquilo que Moisés, sabe, dentro das oportunidades que Deus deu, por mais força que ele tivesse ou influência que ele tivesse, naquele determinado momento não iria resolver. Sozinho ele não iria conseguir. Então, para que ele viesse conseguir o resultado, para que o povo saísse dali, porque o povo de Deus ali era gigantesco. Era uma quantidade de pessoas ali que era um exército, tanto que Deus fala na palavra. E eram guerreiros, irmãos, para sobreviver, sabe, dentro de um cativeiro, como escravo, tem que ser guerreiro. E aquela geração estava ali, sabe, clamando e pedindo para Deus para tirar. Então, dentro de todo o conhecimento que Moisés tinha, tudo aquilo que ele adquiriu, as experiências, o que ele conviveu, ele não ia conseguir tirar aquele povo. E por mais que ele tentasse argumentar, conversar com Faraó, não ia conseguir talvez o resultado que Deus iria dar com as 10 pragas. Então, tem determinados momentos na nossa vida que ele tem que chegar, ele tem que intervir. Porque por mais que a gente tenha conhecimento, sabedoria, por mais que você conheça, por exemplo, o território do inimigo, por mais que você saiba como que o outro está agindo ou deixando de agir, tem hora que não dá. Não tem como você chegar e bater de frente. Tem hora que é melhor você recuar e deixar Deus agir. Então, dentro desse recuo, Deus vem e coloca a mão dele. Dentro desse recuo, ele vem e faz a obra. Ele faz com que as coisas venham a acontecer da maneira dele, que não é uma maneira muito agradável. Porque se você for pensar bem, foram 10 pragas que foram jogadas naquele Egito. Foram 10 situações ali difíceis que aquele povo passou. Que aquele povo não imaginava que o povo de Deus tinha um Deus tão poderoso. Que eles acreditavam nos carros e nos cavalos. Eles não estavam nem um pouco preocupados com o Deus que o povo servia. O povo de Israel, né, os hebreus servem esse Deus. Que Deus é esse que a gente não vê? Porque eles eram cheios de idolatria, né? Eles tinham deuses para tudo. Eles eram politeístas, então eles tinham deuses para tudo. Então o Deus de Israel era algo que para eles não existia, porque eles não viam. Não tinha uma imagem para idolatrar. Mas Deus mostra e se manifesta. E ele usa tudo aquilo que for necessário, a natureza, vento, animais, insetos que for necessário, ele faz tudo isso. E ele foi fazendo, trazendo todos esses mistérios para dentro do Egito, fazendo com que várias coisas sobrenaturais acontecessem e trazendo medo e temor para o coração daquele povo. E os egípcios ficaram todos apavorados, desesperados, sem saber o que estava acontecendo. Então, quando nós deixamos na mão de Deus, quando nós descansamos nele e ele sabe que o nosso limite chegou e que nós não podemos avançar, tem situações que não dá para a gente chegar e agir do nosso jeito, que não vai dar certo, Deus ele chega com a sua mão forte e ele começa a trabalhar. Então Deus manda falar para você todo impedimento que esse faraó está trazendo para a sua vida. Tudo aquilo que está embargado,
Tudo aquilo que não está permitindo que você caminhe ou que você receba, eu estou chegando agora com a minha mão forte, com os meus efeitos, com o meu mistério, para fazer com que aquilo que é seu seja solto e que aquilo venha para suas mãos. Então acalme seu coração, porque diante dos teus olhos não tem jeito, diante dos seus olhos não vai ser liberado, diante dos seus olhos não vai sair. Só que quando Deus quer, quem impede? Quando Deus tem que trabalhar na minha vida e na sua vida, quem é que vai impedir o trabalhar de Deus? Quando Deus chega para o povo dele e fala, olha, descansa, só fica na oração que eu vou agir, o que o povo tem que fazer? Ficar na oração e deixar Deus agir. Então ele manda falar para você, acalme o teu coração. Porque eu vou fazer agora, dentro do seu cenário, exatamente o que eu fiz naquela época para libertar o meu povo. Então o povo teve que sair dali. Ah, mas o coração da outra parte dela está endurecido. Deus endureceu para ele poder se manifestar. Deus já deu inúmeros sinais que era para largar o que é seu, soltar, não toque, não mexe. E a pessoa não quis. Agora Deus vai endurecer o coração e Deus está falando aqui com alguém. Não vá argumentar. Não vá falar, não dê conselhos, porque a pessoa não vai te ouvir. Sou eu que estou endurecendo o coração dessa pessoa, porque eu vou chegar com 10 pragas nesse lugar, eu vou fazer um rebuliço para que você venha ter a sua vitória. Então o que você tem que fazer agora é só confiar em Deus e acalmar. Saber que Ele tem o controle e a justiça nas mãos. E que Ele pode fazer pela sua vida, Ele pode chegar e transformar o seu cenário, Ele pode trazer e montar circunstâncias que façam com que a outra parte venha te respeitar como servo e serva de Deus. Então nós temos que ter paciência diante de alguns processos, irmãos, porque se nós apavorarmos, a gente não consegue ter resultado. Se nós nos entregarmos e nos prostrarmos, a gente não consegue levantar mais para poder guerrear. Quando nós não podemos guerrear com as nossas mãos, com os recursos que nós temos, nós vamos para a oração e Deus faz isso por nós. Então ele manda dizer para você, pode ter acabado o teu recurso? Podem estar falando aí que você não vai conseguir, que ninguém vai fazer por você. Pode falar que agora está sozinho, sozinha, não tem ninguém por ela, que não é assim que funciona. Você não caminha nem sozinho, nem sozinha nessa terra. Então Deus vai chegar agora dentro do seu cenário e mostrar que Ele é contigo. Deus vai chegar agora e mostrar dentro do seu cenário a força que Ele tem. O que Ele quer que você faça agora é que você confie nele e fique na oração. Tinha alguns irmãos, algumas irmãs que você estava pedindo confirmação para Deus a respeito disso. Senhor, o Senhor está trabalhando naquela situação? O Senhor está entrando com justiça naquela situação? Porque eu quero sair da situação que eu estou. Eu quero ver que tudo que eu sofri ou que fizeram comigo não foi em vão. E Deus manda dizer para você, Ele sabe o quão você sofreu, o que passaram, o que fizeram com você, o que você passou, tudo aquilo que arquitetaram para te prejudicar, o que roubaram da sua história, Ele tem noção de tudo isso. Só que agora Ele vai chegar com uma grande justiça diante de toda a retaliação que você sofreu lá atrás. Que foi exatamente o que aconteceu com aquele povo. Irmãos, quando Deus chegou com aquelas 10 pragas no Egito, era para fazer justiça até com as gerações passadas. Ele estava buscando lá desde o início daquela escravidão a justiça do povo dele. Aos nossos olhos demora a justiça de vir, mas quando ela vem com força. Ela vem para devastar o lugar, ela vem para trazer mudança. Ela vem justamente para mostrar que Deus é vivo. Então Deus manda falar para você, não se preocupe com cara feia, com palavras torpes, com indiretas, sabe, com feições na face, né, que às vezes até te constrange, fazem cara de deboche, com fofoquinha, com as intrigas, com as reuniões particulares, ocultas. Não se preocupe com nada do que foi levantado contra você. Porque diante de toda essa situação, Deus está chegando agora com uma grande justiça. Diante dessa grande justiça, Ele está chegando aí com umas 10 pragas nesse lugar. Ele vai fazer uma pressão tão grande diante do território do teu inimigo, que na hora que as pessoas sentirem na pele o que está acontecendo, vão falar, olha, não deveríamos ter tocado na vida dela e nem na vida dele. Não deveríamos ter atravessado o caminho daquela mulher e nem daquele homem.
Não deveríamos ter tocado na família daquela pessoa. É um servo e uma serva de Deus. Tocamos no trabalho daquela pessoa. Tocamos na vida sentimental daquela pessoa. Eu toquei na saúde daquela pessoa, eu não deveria ter feito isso. Então, quando a gente descansa em Deus, irmãos, ele vem e faz o rebuliço, ele vem e faz a justiça dele. Ele move, sabe, montanhas, que são os obstáculos, que são as dificuldades, para que a gente venha ter vitória. Então, o acreditar em Deus, exercer a fé é fundamental. Deus manda falar para você, duvidaram da sua vida comigo só até agora. Porque eu estou chegando agora com uma grande reviravolta no seu cenário, estou chegando com uma grande justiça, que agora vão ter que reconhecer que você é um servo e uma serva de Deus. Vão ter que aprender a te respeitar como cristão, vão ter que aprender a respeitar você como ser humano, vão ter que aprender a respeitar você como homem e como uma serva de Deus. Então nós temos sempre que confiar em Deus, que pode até demorar aos nossos olhos a justiça. Podemos até achar que não vai acontecer nada, mas Deus está no controle de tudo. E quando ele chega, ele faz o reboliço. Quando ele chega, ele monta situações, ele faz uma justiça violenta. E ele manda falar para você, você não vai sair com uma mão na frente e outra atrás, você vai sair honrado e honrada dessa situação. Você vai sair daí, sabe, com as suas mãos cheias. Você não vai sair de qualquer jeito. Deus não vai tirar o povo dele de uma situação difícil com a cabeça baixa. Deus vai mudar até o seu semblante de cansaço. Você vai sair daí com sua cabeça erguida, rejuvenescida. Para que todos vejam que tudo aquilo que tentaram e arquitetaram contra a sua história, contra a sua casa, seu trabalho. Eu não sei qual que é a área da sua vida que foi atingida, mas ele manda dizer para você, vão perceber que nada do que fizeram teve, sabe, o efeito que gostariam que tivesse. Que o demônio promete 1000 coisas, né? Ele dá prazo, ele estipula data, estipula horário, local. Só que Deus trabalha diferente. Ele vai desmanchando tudo o que é ruim. Então, tudo aquilo que lança na nossa vida de energia ruim, que se torna uma pedra de tropeço, ele vai eliminando. Então, toda a expectativa que o inimigo fez, que essa pessoa maquiavélica fez, no intuito de prejudicar você, de atrasar, roubar o que era seu, agora vai ser frustrado. Porque a pessoa vai ver que tudo aquilo que ela arquitetou, que todo o dinheiro que ela gastou, toda a energia, toda a mentira, toda a falsidade, e fazendo as coisas no oculto, né? Que dá trabalho fazer as coisas no oculto. Fazer as coisas escondidas não dá trabalho, não é de qualquer jeito que você faz. Você tem que pensar em 1000 coisas para esconder aquilo que você está fazendo. E às vezes não é de uma pessoa só, são de várias. E dentro dessas situações, o que vai acontecendo? A pessoa vai se desgastando, ela vai se cansando. Então, toda a energia que a pessoa gastou para prejudicar você, para atrasar o seu cenário, fazer com que você não conseguisse, que você não conquistasse, que você não caminhasse, que você não recebesse, vai cair por terra. E a pessoa vai ver que gastou dinheiro, que perdeu tempo, não deveria ter mexido na sua vida, porque Deus agora vai chegar com uma grande justiça. Irmãos, a justiça de Deus, às vezes, aos nossos olhos demora, mas quando ela vem com uma força tão grande. E o intuito da justiça de Deus, quando ela chega, é de trazer reviravolta para o nosso cenário. Se todo mundo entendesse que essas fases ruins que a gente passa tem uma glória muito grande, uma vitória muito grande por trás, a gente se apavoraria menos diante de todo o processo da perseguição, das calúnias, das injúrias. Nós saberíamos que lá na frente existe uma vitória. O processo cansa. Quem é que gosta de ser chicotado o tempo todo? Quem é que gosta de ficar com a vida paralisada, né? Parado, estagnado? Ninguém gosta. Mas Deus tem capacidade de chegar e de mudar todo o cenário. E o mais interessante diante da justiça é que ele traz honra. Ele se manifesta para mostrar que é ele, mas ele também nos tira da situação com a cabeça erguida. Então é essa convicção que você tem que ter agora. Que o que está chegando para você agora é uma grande justiça de Deus. E Deus manda falar para você, se eu não intervir, se eu não pesar minha mão, se eu não colocar minha mão nesse negócio, se eu não me movimentar, vai atrasar mais ainda o seu processo. Você vai ficar muito tempo sem receber o que é seu. Vão ficar enrolando, vão ficar embaçando. E Deus chegou agora no limite dele. Agora não quis sair, vai sair do jeito de Deus. Não quis fazer, vai ter que fazer do jeito de Deus.
Ah, não vou entregar? Vai ter que entregar do jeito de Deus. Agora vai ser do jeito que o Deus quer nesse cenário. Agora é a hora do Senhor agir. E você precisa crer nisso. Sabe assim, dela, mas eu não estou vendo nada, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Irmãos, ele já está mexendo no território do inimigo faz tempo, é que você não está visualizando. Mas Deus manda dizer para você que a justiça que ele já fez lá, o que ele está fazendo, você vai avistar. Você vai avistar por esses dias. Você vai começar a ver que Deus já tocou ali. Tem algo diferente ali. Ah, por que a pessoa está abatida? Por que a pessoa está daquele jeito? Já é Deus tocando. Faraó estava exausto em determinados momentos. Quando você lê a Bíblia, você percebe. Ele estava exausto. Ele estava assim num ponto que ele não estava aguentando mais. Ele estava com o coração fechado. Ele não liberava o povo e vinha uma praga mais forte do que a outra. Até a hora que Deus vai lá e mata o primogênito dele, que aquilo ali doeu profundo, que Deus tira o filho dele. Quantos filhos de Deus não foram mortos naquela situação de escravidão? Deus foi lá e tocou naquilo que a pessoa mais amava. Então Deus sabe trabalhar, Deus sabe chegar no território do inimigo, Deus sabe chegar lá e tocar naquilo que a pessoa mais ama. Você vai ter notícias de que Deus trabalhou. Tem algo que a pessoa ama e preza muito. Às vezes é o trabalho dela, às vezes é a situação social dela, o status que ela acha que tem. Às vezes idolatra demais o dinheiro. Então aquilo que ela mais ama, Deus vai chegar e vai tocar. Então deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Às vezes a pessoa idolatra tanto o corpo, né? Tem tanto amor pelo corpo. Uma hora Deus vai lá e toca. Para a pessoa acordar para a vida. Nós temos que cuidar, mas tudo aquilo que se torna idolatria na nossa vida, Deus vem, ó, e corta. Então é o narciso da vida, né? Passa o tempo todo lá no lago olhando a imagem refletida no lago, né? Fica só no eu, no ego, né? Então deixa Deus trabalhar. Você vai ver que Deus tocou, que Deus mexeu. Então acalma, porque quando a gente fica nesse desespero, que a gente quer justiça a todo custo, Deus não trabalha na ansiedade. Ele começa a brecar até você acalmar. Quando você acalma, que você fica na paz de Deus, a justiça de Deus começa a agir. A partir do momento que você está confiando nele, a justiça ela chega. Então nós temos que só acalmar e confiar em Deus. E você vai ver que Deus está trabalhando sim. Ele sempre trabalhou. Só que tem hora que nós não avistamos o território do inimigo. Tem hora que Deus não deixa nem a gente ver os inimigos, né? Tem hora que você passa em determinados lugares, o inimigo está lá, Deus não deixa ele te ver. Porque senão tem retaliação, tem confronto. E Deus vai livrando a gente de algumas situações. Você vai falar assim dela, mas teve situação de confronto, teve situações que eu passei muita vergonha. A vergonha foi pública. Acalma, porque as 10 pragas foram públicas também. Faraó não teve como fugir da justiça de Deus ali. O povo egípcio inteiro sabia que era Deus agindo em cima daquele homem. Em cima daquele povo. Então foi público também a justiça que Deus trouxe para aquele lugar. Não foi nada no secreto, nada no oculto. Então acalma o seu coração, porque a sua vergonha foi pública, mas a sua honra também será pública. E agora o que a pessoa vai passar vai ser muito maior e pior do que o que você passou lá atrás. Porque cada um vai colher aquilo que plantou. Então se a pessoa plantou maldade na sua história, é o que ela vai colher. Não tem como você plantar, sabe, girassol e querer colher margarida. Não dá. Você vai simplesmente colher o que você está plantando. Então, quando nós descansamos em Deus, acalmamos no Senhor, nós sabemos que por trás de tudo existe o agir de Deus e que não tem como dar errado a nossa história, irmãos. A gente passa por retaliações, por perseguições, por calúnias, injúrias, passamos, mas Deus ele chega e traz recompensa para a gente. Então ele manda você acalmar, porque agora dentro do seu cenário ele está chegando com uma grande justiça que se ele não colocar a mão, se Deus não intervir, se não for do jeito de Deus agora, não há liberação. O povo de Deus não vai sair. Vai ficar escravizado. E Deus não tem escravidão pra gente. Deus não quer ver você escravizado mais. Deus quer ver você liberto.
E você vai sair daí com a sua cabeça erguida e muito próspera e próspera, como saiu aquele povo do Egito. O povo de Deus não foi lançado fora daquele lugar. Eles não saíram de lá com uma mão na frente e outra atrás. Todo a fortuna daquele Egito ali que eles puderam carregar, eles levaram. E o povo de Deus era numeroso. O que mantinha a arquitetura daquele lugar, a manutenção daquele lugar, a agricultura daquele lugar, tudo que vocês possam imaginar era a escravidão do povo de Deus. E quando Deus chega para libertar o povo, saíram dali monetizados. Saíram dali remunerados. Então acalme aí o seu coração. Entenda que Deus é na sua vida e que não tem nada que passe despercebido aos olhos de Deus, irmãos. Quando Deus chega para fazer justiça, Ele faz justiça. E Ele manda falar para você, eu vou fazer justiça desde a primeira lágrima que você derramou lá atrás. Sabe o atraso que trouxeram para sua vida de anos e de meses? Estou chegando agora para fazer justiça. Sabe tudo aquilo que trouxeram de dor para você lá atrás, que te fez chorar? Quantas noites você passou sem dormir? Quantas vezes você ficou aí sozinho e sozinha numa situação? Deus está chegando agora para fazer justiça. Então acalme seu coração, porque Deus está chegando com grandes sinais na sua história. E você vai ver que Deus está trabalhando, que Deus vai fazer, que Deus vai continuar agindo, porque Ele vai colocar na sua mão uma grande vitória. Está caindo um temporal aqui agora, irmãos. Deu uma ventania aqui. Já é o sinal da justiça de Deus. Um temporal está caindo aqui, assustador. Então acalme o seu coração. E entenda que Deus é na sua vida. E não se desespera. Tá? Deus está chegando no território do teu inimigo aí com umas 10 pragas. Vão gemer. Vão chorar. Deus já tem tocado, porque Deus tem avisado já faz tempo. E agora você vai ver o resultado assim, sabe, de uma justiça que você vai até se assustar. Você vai se assustar com o que Deus vai fazer. Mas Ele vai fazer para te dar uma grande vitória. Nós só temos que acalmar e confiar nele. E diante de toda a situação, Ele manda dizer para você, vou te dar autoridade, você não vai andar de cabeça baixa, você não vai andar com um olhar triste, você não vai andar com face abatida, pelo contrário, você vai ver isso no seu inimigo. No seu perseguidor você vai ver. Você vai notar na feição daquele que te tratou mal, daquele que roubou o que era seu, que te perseguiu, que atrapalhou sua história, que atravessou o teu caminho. Você vai ver a mudança no semblante, a mudança no físico. Você vai saber que a vida está de cabeça para baixo, mas você não vai andar desse jeito. Agora é hora de Deus levantar o povo dele diante de tanta perseguição que já sofreu. Então você vai aguardar por esses dias o resultado de uma justiça muito grande que Deus está fazendo. Não se alegre com a justiça que Deus está fazendo na vida do outro. Não se alegre com isso. Mas seja agradecido a Deus pela defesa que Ele está trazendo na sua história. Que nós nunca devemos ficar alegres com a dificuldade que o outro passa. Mesmo que a pessoa esteja colhendo o que está plantando, nós devemos ficarmos na nossa, entendeu? Sem falar nada. Não julgue a vida do outro. Está colhendo lá o que plantou? O problema é da pessoa. Mas não fique contente com a desgraça de ninguém. Se atente só ao seu futuro e àquilo que você tem com o Senhor. E deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. E confia. Está chegando aí uma grande justiça no território do teu inimigo. E Deus manda falar para você, não vão te humilhar mais. Vão ter que aprender a partir de agora a te respeitar. E diante de toda a escassez que você passou, das dificuldades que você viveu, eu estou chegando agora para trazer para você uma prosperidade, porém uma grande justiça lá no território do teu inimigo. Vão ter que aprender a te respeitar, vão ter que ver que você é uma pessoa que tem uma vida com Deus, porque julgar a tua fé, julgar a sua postura, a sua santificação, que não tem o que falar, então tem que pegar algumas coisas, deturpar e fazendo, né? E falando, para ver se você para ver se as pessoas acreditam. Nenhuma mentira que foi lançada a seu respeito ficará de pé. Pode ficar tranquilo e tranquila. Tem pessoas aqui que estavam preocupadas, né? Senhor está falando muito mal de mim. Para pessoas que eu nem converso direito. Vão ter má impressão da minha pessoa. E tem pessoas que eu já convivi que está distorcendo toda a história. Deus está chegando para calar a boca de todo mundo.
Deus está chegando para trazer aí uma justiça e uma justificação diante da sua história. O justo não se justifica, é Deus que faz isso por nós. Então, toda mentira lançada sobre a sua vida, com relação ao seu caráter, ao seu passado, ou alguém da sua família, né? Eles pegam, às vezes, alguém de dentro da nossa casa para massacrar, falar. Deus vai te justificar. É Deus que vai chegar e vai fazer a justiça. Então, a pessoa que está falando muito vai passar vergonha, porque a língua é o chicote do corpo. Vai apanhar das próprias palavras. Vai apanhar com relação a tudo aquilo que falou de você. Deixa Deus agir, porque agora é a mão de Deus que vai trabalhar nesse cenário. Se Deus não intervir, não colocar a mão dele, irmãos, não tem liberação, não tem saída, não tem mudança de cativeiro. Não vai conseguir tirar você dessa escravidão. Então Deus tem que chegar e tem que agir. Chega de ser escravo, chega de ser pisoteado pelos demônios, chega de ficar cativo aí numa situação, levando uma vida que não foi projetada para você. Deus tem que chegar agora com a mão dele, com o braço forte dele e fazer aquilo que só ele pode fazer, porque se ele não fizer, o povo não sai dali. Você não consegue se libertar. Aquilo que é seu não consegue sair do cativeiro. Então Deus tem que chegar e trabalhar. Então confia no que Deus está te entregando agora, é uma palavra forte. Você vai ver os resultados. Você vai saber de coisas que Deus fez. Você vai entender que Deus é contigo. É só você observar e ficar na oração. Então não fale nada, não comente nada. Ai, Deus está fazendo isso, Deus vai entrar com justiça. Não fala nada. Só deixa Deus agir. Fica no seu silêncio com o Senhor, no seu recluso aí com o Senhor e deixa Deus trabalhar da maneira dele. Porque se ele não colocar a mão agora, as coisas não andam. E ele manda falar para você, eu vou abrir o mar para você passar. Eu vou cessar essa perseguição. Eu estou chegando para engolir esse faraó, os seus cavalos e os seus cavaleiros. Porque dentro dessa justiça que eu estou fazendo, você terá paz. Dentro da justiça que eu estou chegando para trabalhar na sua história, você vai receber aquilo que é seu por direito, você vai levar o destino que é seu por direito. Você vai caminhar para o propósito que eu tenho para a sua vida e não vai ser essa pessoa ou essa situação que você está vivendo que vai atrapalhar. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Toda fofoca que foi feita, intriga que foi feita, falatório, disse-me disse, leva para lá e traz para cá. Deus manda falar para você, eu vou minar tudo isso. Nada disso terá poder sobre a sua história. É só você acalmar e aguardar. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa justiça que está chegando, Senhor. O Senhor é o único que tem força para brecar esse faraó. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, dar um nó nessas más línguas. Que o Senhor faça, Senhor, no nome de Jesus, o mar engolir esses cavaleiros, esses cavalos e esse faraó. Que nós nunca mais venhamos ver isso na nossa história, Pai. Que o Senhor traga um tempo novo para o teu povo, um tempo de novidade. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, colocar nas mãos do teu povo toda a riqueza e toda a prosperidade. Que o teu povo possa caminhar com a sua cabeça erguida. Que o Senhor tire toda a vergonha, mas que no lugar da vergonha o Senhor coloque honra. Nós agradecemos ao Senhor e cremos que tudo isso nós iremos receber. E que o nome do Senhor será glorificado na nossa história. Toma posse da sua vitória, acalma o seu coração, porque não tem nada perdido. Está chegando honra para você. E agora Deus vai tirar. E Ele manda falar para você, você não vai ver nada disso mais. Ele está dando um basta numa situação, Ele vai tirar essa vergonha da sua vida. Você nunca mais vai avistar isso. Nunca mais você vai avistar isso. É só você crer. E libere perdão para quem tem que ser liberado, irmãos. Não fica guardando mágoa dos outros, não, que senão você retarda suas bênçãos. Você tira toda a prosperidade que Deus tem para trazer para sua vida, você tira da sua história, porque você fica guardando mágoa dos outros. Libera o perdão. Cada um vai colher o que planta, não tem para onde correr. E agora é a hora de você colher aquilo que você plantou lá atrás. Porém, essa guerra não é sua. Você vai descansar agora. Porque essa guerra agora está nas mãos de Deus. É Deus que vai fazer. Agora chegou a melhor parte, a maior parte de justiça que a gente possa viver com Deus é essa. Quando Ele chega e coloca as mãos. Quando Ele vem e faz do jeito dele. Então agora você vai viver aí um processo que você não vai ter que fazer o mínimo esforço. Agora você vai ter que descansar e você vai ver Deus fazendo justiça. Então a melhor coisa é isso. Quando chega esse tempo de Deus na nossa história, é a hora que a gente mais prospera, é a hora que a gente mais descansa,
E é a hora que a gente mais vê resultado na nossa história. Que agora é ele que vai trabalhar, a mão é dele, ele vai fazer do jeito dele, tá chegando 10 pragas aí no território do inimigo, então tem que deixar Deus agir. Agora é hora do inimigo não dormir, agora é hora do inimigo se desesperar, agora é hora do inimigo perder, é hora do inimigo ter que sair. Então agora é a hora, sabe aquela aflição, sabe tudo aquilo que foi feito para você, para atrasar a sua vida, retardar a sua história, agora é a hora da pessoa colher. Vai colher o que plantou na sua vida, vai voltar tudo para ela. Então deixa isso tudo nas mãos de Deus e descansa. Tá chegando uma grande justiça para você, já está acontecendo e você não terá que fazer nada, apenas confiar e descansar em Deus. Então toma posse dessa vitória, toma posse dessa justiça, descansa no Senhor e tenha sabedoria. Libera perdão para essa gente. Não fique preso ao passado e nem a essa pessoa. Deixa Deus trabalhar. Que daqui para frente vai ser só novidade, daqui para frente vai ser coisas boas. E deixa Deus agir. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.